E nós sabemos que diante da presença do nosso Deus, nós temos que nos alegrar, porque tem uma palavra que nos diz que até a tristeza ela tem que saltar diante da presença do nosso Deus. A tristeza ela é obrigada a saltar de alegria na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então nessa noite nós temos motivo suficiente para podermos adorar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, hoje é um trabalho voltado para o avivamento, um culto voltado ao avivamento. Falar sobre avivamento, para mim não é tão difícil, porque nós entendemos e sabemos que avivamento é uma questão de sobrevivência. Amém? Avivamento é uma questão de sobrevivência. Meus amados, eu convido a você abrir a sua Bíblia comigo em 2 Samuel. Nós estaremos fazendo menção do capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo de número 6, e o versículo de número 6, aleluia. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 2 Samuel, capítulo de número 6. Nós estaremos fazendo menção do versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Diz assim: e chegando a Elia de Nacon, estendeu usar a mão à arca de Deus, e a segurou, porque os bois o deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abriu a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naqueles dias, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar-se para a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi o fez levar a arca de Obed-edom, levar a casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam ele bois e carneiros e cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi a todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombeta. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na casa de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi, que ia bailando e dançando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, e puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe amara. E ofereceu Davi holocausto e oferta pacífica perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, e cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se a todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro de Davi e disse: quão honrado foi, ó rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos
como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes de que o teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre todo o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas sereis honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filho até ao dia da sua morte. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem nos acertar? Glória a Deus, aleluia. Sonoplasta, se tiver aquela anestesia aí, eu vou ficar muito agradecido. Meus amados e queridos irmãos, estamos nessa noite de hoje, nessa noite de quinta-feira, diante de uma linda e poderosa palavra em 2 Samuel capítulo 6, o qual nós acabamos de ler. Quando o convite foi estabelecido para mim, para que eu pudesse estar aqui nessa noite, para poder trazer a santa e poderosa palavra de Deus, eu orando ao Senhor, pedi a Deus uma palavra para que eu pudesse estar nessa noite meditando com cada um dos irmãos, e Deus colocou esta palavra forte no meu coração. Desejo de ler essa palavra e de meditar nessa palavra e de ter a oportunidade vindo da parte de Deus de falar sobre essa palavra poderosa que nós acabamos de ler aqui em 2 Samuel, no capítulo 6, falando sobre a Arca da Aliança. Trazendo para os nossos dias, eu gostaria de estar nessa noite meditando no seguinte tema: resgatando a unção perdida. Amém, meus amados irmãos? Resgatando a unção perdida. Quando falamos de avivamento, nós entendemos e sabemos, como eu já acabei de falar aqui, que avivamento é uma questão de sobrevivência. Nem todo mundo vai ter a oportunidade de poder participar de um grande avivamento, porque nós entendemos que existem dois passos para que nós podemos vivenciar um grande avivamento vindo da parte de Deus. E quem traz para nós essas duas palavras é Abacuque. Em Abacuque, no capítulo de número 2, Abacuque fala: Senhor, aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos, e no meio dos anos tu a notifica, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Mas antes de Abacuque falar isso, ele fala: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi, aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos. Se nós trazer essa palavra de Abacuque, podemos entender no versículo no início de Abacuque, ele fala: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Irmãos, se Abacuque estava ouvindo a palavra de Deus, é porque Abacuque, antes de ouvir, ele teve um particular com o Senhor. A Bíblia diz que Abacuque, para ter este grande avivamento na sua vida, Abacuque primeiro ele ouve a palavra
versículo 17, que quando Davi foi ungido para ser rei de Israel, a história diz que antes de Deus separar Saul, Deus separa Davi já para ser estabelecido como rei de Israel. Davi já foi levantado e escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Deus já havia escolhido Davi. Só que a Bíblia diz, irmão, que quando o profeta Samuel chega até a casa de Jessé para poder ungir um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel, a Bíblia diz que passaram todos os filhos de Jessé. Aí o profeta Samuel chega para o Jessé e fala: porventura acabaram de se pôr os teus mancebos? Acabaram os teus jovens? Aí o pai de Jessé fala: olha, ainda falta o menor. E aonde que o menor está? A Bíblia diz que o menor está no campo, pastoreando as ovelhas maiadas, as ovelhas rejeitadas, as ovelhas que eram vilipendiadas, as ovelhas que eram maltratadas. Davi estava cuidando das ovelhas no campo, no pasto. Aí a Bíblia diz que o profeta fala: olha, então manda chamar, porque nós não nos assentaremos na mesa até que ele chega. Aí a Bíblia diz que manda chamar Davi. Quando Davi vai chegando, entra dentro da casa, a história diz que o profeta senta, fica de pé, e aí ele começa a receber Davi. Davi entra e se posta diante do profeta, e aí ele fala para o profeta com toda a humildade, diante daquela palavra. A Bíblia diz que o profeta pega o vaso de azeite e derrama sobre a cabeça de Davi e separa Davi para ser rei de Israel. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que naquele dia Davi recebe a unção para ser rei de Israel diante dos seus irmãos. O que eu aprendo com isso? Davi sabia que para ele reinar, que para ele governar, ele tinha de ter a presença de Deus. E agora a Bíblia diz, meus amados irmãos, que a arca do Senhor em 1 Samuel no capítulo 5 ou 4, se não me falha a memória, ela é roubada. A arca de Deus é roubada. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ofni e Finéia se prostituía dentro do santuário e brincava com a presença do Senhor. Por isso que eles perderam a arca. E aí nós entendemos, irmãos, que quando Davi vai governar, a arca de Deus não estava mais dentro da casa de Davi. A arca de Deus não estava mais na casa de Davi. E aonde que a arca de Deus estava? A Bíblia diz que quando Davi agora está governando e reinando, a arca de Deus está na mão dos filisteus. Nós entendemos, irmãos, que a arca de Deus não é para estar na mão do inimigo, não. A arca de Deus tem que estar na mão da sua igreja, tem que estar na mão do salvo, porque a presença de Deus ela tem que estar em nosso meio. Aí a Bíblia diz, irmãos, que a arca do Senhor é levada. A Bíblia diz que nesse período que Ofni e Finéia pegaram a arca da aliança, eles brincavam com a presença de Deus. A história diz que eles prostituíam dentro do santuário, eles estavam em prostituição dentro do santuário, e Deus já não estava mais se agradando dessa atitude de Ofni e Finéia. E aí a Bíblia diz que o sacerdote ali já estava envelhecido, já estava com suas idades avançadas. Ofni e Finéia vai para a batalha, e nessa batalha a Bíblia diz, irmãos, em 2 Samuel, que houve grande mortandade, e Ofni e Finéia é morto. Quando houve essa grande mortandade e Ofni e Finéia é morto, os soldados saem correndo, fogem da batalha e vem até o sacerdote ali para contar o que havia acontecido na guerra. Aí a Bíblia diz que quando
levaram a casa para Dacom. A Bíblia diz que não se à meia-noite houve um barulho, e quando chegou pela manhã, a Bíblia diz que Dacom estava diante da arca de Deus com seu pescoço quebrado. O que eu aprendo com isso? Até o inimigo tem que se prostrar diante da presença do Todo-Poderoso. Pode se levantar o bagulho que quiser se levantar contra a igreja do Senhor, mas a vitória é nossa, a vitória está garantida. Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Foi lido aqui nessa noite: tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, ele ficará a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, pode se levantar quem se levantar contra a nossa vida, a vitória é nossa. A arca é levada, a arca foi-se embora, a arca agora está no arraial dos inimigos, a arca agora não está mais no meio do povo escolhido, do povo separado. A presença de Deus não está mais agora no meio do povo. O povo tinha dificuldade em adorar, o povo só queria adorar aquilo que eles viam. Se você parar para analisar no período de Moisés, no período quando ele fez o tabernáculo, tudo que estava dentro do tabernáculo é simbologia ao que está dentro lá no céu. A Bíblia diz que Moisés faz o tabernáculo, e naquele tabernáculo ele tem três separações: átrio, santo e o lugar santo do santo. Para quem não conhece, a arca era um caixote feito de madeira, e esse caixote eles colocavam, eles pintavam como banhado a ouro. Ao lado desta arca tinha duas argolas chamadas cetim. Aquelas duas argolas ficavam um de um lado, outro do lado, outro do outro. A Bíblia diz que eles pegavam a madeira e colocavam, e os levitas carregavam a arca. Eram os levitas que eram separados para carregar a arca. Era só os levitas que eram separados para levar a arca. Aquela arca era coberta de banhada a ouro. Diante daquela arca tinha uma tampa chamada propiciatória. A Bíblia diz que os sacerdotes daquela época que eram separados por Deus, eles entravam uma vez por ano no templo para poder levar a marmura do povo para poder se apresentar diante de Deus. E uma vez por ano os sumos sacerdotes entravam dentro do templo, e dentro do templo estava a arca que representa a presença de Deus no meio do povo. Os sacerdotes matavam o cordeiro imaculado, um cordeiro santo, puro, que não foi ainda tocado, mas o imaculado cordeiro pegava o sangue do cordeiro e passava pelas parte daquela tampa chamada propiciatória. Diante daquela arca tinha dois querubins, um de frente com o outro, que representava a glória de Deus dentro daquela arca. Os querubins ficavam um de frente com o outro, em cima da tampa chamada propiciatória. Aí aquela arca era levada para dentro do templo, para dentro do tabernáculo. A Bíblia